Deus poder estar aqui com vocês para nós falarmos um pouco sobre o sobrenatural de Deus. Então, eu quero estar compartilhando aqui já essa tela, ficar aqui no cantinho e nós vamos começar a falar um pouco sobre o sobrenatural de Deus. Então, eu vou estar trazendo alguns textos bíblicos, alguns pontos de vista para nos ajudar, né, nesse tempo em que o sobrenatural, essa manifestação que quebra o natural, que vai além das coisas que nós já temos no nosso mundo natural e que faz com que muitas pessoas anseiem, busquem, queiram, pelos mais diversos motivos, ter acesso, ter controle, ter poder através do sobrenatural. Então, quero compartilhar contigo um pouco para edificar a tua vida, para ajudar no processo de maturidade da vida cristã, para que a gente possa entender alguns aspectos que são realmente importantes e que nós precisamos, ok? Vamos lá, sobrenatural. Então, vou começar aqui com o propósito do sobrenatural de Deus. Tá? Tu está vendo aí na tua tela, eu montei aqui desse lado aqui um exemplo bíblico e desse lado mitos religiosos. Então, fica comigo aqui no exemplo bíblico. Nós vamos falar sobre o mover sobrenatural de Deus sempre servir a causa do reino de Deus. Não tem outro propósito para que o sobrenatural de Deus, ou seja, entenda comigo, que Deus derrame daquilo que está além do nosso mundo natural e envie sobre nós coisas incríveis que nos ajudem, que nos transforme, que nos promova, que nos leve adiante. Não tem um outro propósito a não ser conduzir-nos dentro do reino de Deus até que tudo se cumpra, até que toda a vontade de Deus se cumpra. Então nós começamos aqui que o propósito do sobrenatural de Deus é que todo esse mover sobrenatural serve à causa do reino de Deus. Não tem um outro propósito além de servir a causa do reino de Deus. Então nós vamos ver aqui, eu não vou me deter muito no texto, mas lá em Êxodo capítulo 7 e 8 nós vamos ver quando Moisés transforma uma vara em cobra. Então Deus é que dá essa capacidade para ele, e isso serve num propósito maior, que é libertar todo o povo, que está no Egito, depois do tempo de José, de tudo que aconteceu. O povo ficou lá escravizado, então Moisés é enviado para libertar. Então uma série de coisas sobrenaturais que nós sabemos vai acompanhar Moisés, Arão, Miriam, vai acompanhar eles nessa caminhada, que são coisas que acontecem para cumprir o propósito. Vamos entender que Moisés viveu a vida normal dele, né? Moisés não apacentava as ovelhas, né, do seu sogro, não tinha lá os seus negócios, sua vida, movendo-se através do sobrenatural de Deus. Ele fazia as coisas de forma natural, mas chegou um momento que o sobrenatural entra em ação através da vida de Moisés para cumprir o propósito de salvar o povo, salvação. José, ele interpreta o sonho do faraó, né, e é colocado como governador do Egito, e esse sobrenatural, de novo, tem um propósito, que é salvar o povo, né? Então nós vimos aqui de novo o reino de Deus. João Batista, ele nasce, vive no deserto, tem toda aquela história, né, vestido de pele de animais, comendo mel, gafanhoto, trazendo aquela palavra reveladora, profética, né, sobrenatural, que começa então a vinda do Messias. Ele é o precursor que vem antes de Jesus, né, preparando o caminho, né, o caniço agitado pelo vento, né, voz do que clama no deserto. Todo esse sobrenatural na vida de João Batista, que tem uma vida ministerial bem curta, né, tem um propósito de novo, que é servir o reino. Jesus, né, toda a vida de Jesus teve uma vida simples, uma vida normal, né? Mas quando o sobrenatural começa a acontecer, desde o transformar água em vinho, ele já começa com um propósito de trazer o reino de Deus, mostrar que Deus ainda se relaciona, que Deus ainda se move
e que ele vem então cumprir, né, curando os enfermos. O que Jesus traz, esse sobrenatural, é o que vai nos acompanhar, né? Ele diz: esses sinais acompanharão os que creem, ou seja, ele vem e começa um novo mover sobrenatural através da igreja, que vai nascer através de Jesus. Então, o sobrenatural na vida de Jesus começa depois dos 30 anos, começa com o propósito de servir, de trazer o reino de Deus. Paulo todo o mover sobrenatural de Deus na vida de Paulo. Sobreviveu no naufrágio, foi mordido por serpente, né? Teve aquela morte trágica, ficou em Roma preso. Toda a história da vida de Paulo tem um propósito no sobrenatural toda vez que ele se manifesta, que é o outro, né? Eu lembro quando Paulo vira para uma menina que vem profetizando, né, e falando quem eles são, e manda que aqueles demônios saiam, e a menina para de profetizar e dar lucro. Ele e Silas são presos, são colocados na prisão. Depois, na prisão, eles estão na madrugada lá orando, as cadeias se movem, né? A prisão se abre, os presos são soltos, e depois que são soltos, o carcereiro vai se matar, Paulo vai lá e intervém, não deixa, esse cara é salvo. Então, todo esse circuito que eu falei, a menina é liberta, os presos são evangelizados e tocados, o carcereiro e sua família são batizados, todo o sobrenatural de Deus serve ao propósito do reino de Deus. Pedro, né, a vida de Pedro, como ele é crucificado lá no final, né, tudo que ele vai fazer ao longo da sua vida serve o reino de Deus quando se manifesta de forma sobrenatural. Interessante que nós vamos ver até aqui, eu vou entrar nesses dois agora no final, todas essas pessoas tiveram vidas normais, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que comer, eles tiveram enfermidades, eles tiveram dificuldades, mas no final, todo sobrenatural tinha o único propósito de levar o reino de Deus. Não houve um sobrenatural que se movesse na vida dessas pessoas a não ser para levar o reino de Deus. Dois exemplos de pessoas que eu conheço, que não estão lá na Bíblia, mas estão na nossa vida, né? no nosso dia a dia, que a gente conhece, que a gente já teve junto, já orou junto, já recebeu a oração dessas pessoas, já compartilhou da sua história. Heidi Baker, que trabalha na África com seu esposo, sua família, levando o evangelho àquelas pessoas, dando comida e casa e pregando o evangelho para crianças e para suas famílias. Muitas manifestações sobrenaturais, testemunhos de pessoas que ressuscitaram, crianças que ressuscitaram, pessoas que foram curadas, né? Coisas tremendas. Eles sofreram diversos ataques, foram perseguidos, tiveram que viver a dureza das coisas desse mundo, né? Eles acabaram, o esposo e o filho, né? Em um dos ataques, os dois, esposo e filho, foram para o hospital, ela ficou de cama, e quando ela estava na cama, tudo que tinha ali, o vilarejo onde eles estavam ali, foi lá, o pessoal foi lá, roubou tudo, né? E as crianças que estavam ali precisavam comer. Ela estava na cama, o esposo e o filho no hospital, mal, né? Todo o natural estava acontecendo assim. E na hora que trouxeram comida para ela perguntou: já serviu as crianças? Ele disse: não tem, tu precisa comer que tá doente. As crianças depois a gente dá um jeito. Ela disse: não. Aí ela conta que ela orou, né, sobre aquele alimento na panelinha que tinha ali e mandou servir as crianças, e mais de 200 crianças comeram, todo mundo comeu e ainda tinha comida na panelinha. Então, o sobrenatural de Deus se manifestou para servir o reino de Deus. É importante. O Randy Clark também, né, que tem servido, né, viajado às nações com suas equipes. Tivemos o privilégio de estar com ele, ouvi-lo, né? E ele também ensina muito sobre essa manifestação sobrenatural e a maneira que nós precisamos agir para que isso aconteça na nossa vida de uma forma real, de uma forma efetiva, segundo o reino de Deus. Então, esse primeiro quadro aqui explica que todo mover sobrenatural serve à causa do reino de Deus. Não é a nossa causa. Ela serve à causa do reino de Deus. E nós vamos entender isso
ao longo do caminho. Mitos religiosos. O mover sobrenatural é para me manter firme na fé. Então algumas pessoas acham, isso é ensinado na nossa geração, que eu sentir, eu ver, né, isso, eu poder manifestar esse sobrenatural, ou eu estar com pessoas que fazem isso, eu não faço, mas as pessoas fazem isso, e eu estar ali com elas, isso é para que eu fique firme na fé. Não é, está errado, né? Toda vez que o sobrenatural de Deus é usado para justificar ou amenizar coisas na nossa vida que nós não estamos fazendo, ele não vai ter o efeito principal, que é trazer o reino de Deus sobre a cidade, sobre a igreja, sobre a família, sobre as pessoas. Por exemplo, profeta, né? Ananias, lá em Jeremias 28, tem um profeta chamado Ananias que profetiza falsamente. O que resulta isso? Ele tenta trazer um sobrenatural, ele fala coisas para o rei, para o povo, que é mentira, que Nabucodonosor e a Babilônia não vai ter sucesso. Só que Deus tinha mandado Jeremias para dizer que Nabucodonosor viria e levaria todo o povo, levaria o rei, todo mundo escravo, mas que Deus não deixaria que acontecesse nada com eles. São dois cenários. O primeiro cenário, ele é muito parecido com os nossos dias, onde as pessoas querem ouvir isso. Não, ninguém vai tocar em vocês, né? E o segundo cenário era a vontade de Deus, né? Pela situação, por tudo que estava acontecendo, né? Deus estava trazendo uma palavra profética dura, e era o propósito de alinhar o povo de Israel com o reino dele, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Bom, Jeremias trazia essa notícia, né? Que deveria produzir no povo o quê? Arrependimento, mas tinha do lado um falso profeta dizendo: não tem que arrepender nada, Deus está conosco, vai dar tudo certo, nós vamos se dar bem, Nabucodonosor vai se dar mal, o Egito vai vir nos ajudar, nós vamos vencer a guerra. Então todo esse cenário falso produziu o quê? Morte. Uma das coisas bem tristes leia Jeremias, né? Todo Jeremias é muito bom. Uma das coisas bem tristes que acontece é que o rei da nação, ele é colocado num lugar com os filhos dele na frente dele, e os filhos dele são mortos à espada, e o rei tem os seus olhos furados. A última coisa que o rei viu foi os seus filhos sendo mortos. Por quê? Porque trazer esse falso sobrenatural, ele é diabólico, ele abre a porta do reino de Satanás para que ele venha e comece a agir na vida das pessoas. E o pai da mentira e do engano é o diabo. E o fruto do engano, é mais mentira, é dor, é o que a gente vê ali. Então a aparente destruição que Jeremias estava trazendo era o sobrenatural de Deus trazendo salvação, livramento, transformação. A aparente solução que Ananias vinha trazendo, que tudo vai dar certo, vai ficar bem, Deus é conosco, fica tranquilo, né? Vai viver a tua vida, vai fazer o que tu estava fazendo, era a verdadeira destruição que Deus não estava planejando. 1 João 4 fala sobre ter cuidado com o falso profeta, né? Então é justamente o que nós vimos em Ananias, nós estamos vendo aqui no Novo Testamento. Falso profeta, aqueles que vêm com palavras enganosas, que não foram ditas por Deus. E Jeremias diz para Ananias, né, para os profetas falsos ali, que o que cumpre a profecia daquele que profetiza é a coisa acontecer. E hoje a gente vê muitas pessoas ouvindo uma profecia dizendo: não te preocupa que aquele emprego é teu, está na tua mão, é teu. Aí passa o tempo, uma semana, o cara não pega o emprego. Aí vai lá, profeta, né? Não era o emprego. Não, Deus tem um outro plano. Quer dizer, sabe, fica produzindo coisas que são carnais, que são morte. Então, cuidado. Apocalipse 19, 20, né? Fala aqui, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos. Olha só. Então, Apocalipse fala da besta que é presa, né? E com ela o falso profeta. O falso profeta realiza sinais milagrosos em nome da besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, aqui Apocalipse fala o quê?
que esse mal, esse falso profeta, esse sobrenatural que não é o que Deus tem para a nossa vida, ele traz esse negócio aí, ele traz sinais falsos, ele traz uma visão falsa, ele traz... É tudo falso, é tudo fake news, né? Como a gente fala hoje. Então, as profetadas que a gente ouve hoje, né? Elas são sempre voltadas ao prazer físico, né? Você vai ficar bem, seu corpo, você vai ficar bonito, Deus quer que você aproveite sua vida, Deus quer que você cuide de você, sabe? É tudo para você, né? Uma profetada do inferno, né? E o enriquecimento ilícito, né? A gente vê aí falando né, da situação política, das pessoas que acabam enganando para ficar ricas, mas muitas vezes os cristãos, eles, dentro desse mito religioso, do mito religioso do sobrenatural, o que ele quer? Ele quer ficar rico, ele quer que Deus faça algum sobrenatural que ele enriqueça. Só que nós reprovamos, né, pela lei esse enriquecimento ilícito, ou seja, nós não trabalhamos para isso, nós não fizemos nada por isso, mas queremos que Deus abra uma porta e jogue um baú de ouro e jogue as melhores oportunidades, só porque nós merecemos, nós somos filhos de Deus. Então, isso também é o enriquecimento ilícito, né? Nós estamos convidando Deus para que Ele nos inclua no seu rol ali de milagres sobrenaturais a corrupção. Ou seja, Deus, eu quero viver bem, eu quero ter uma casa legal, um carro legal, eu quero ter grana, eu quero poder viajar com a minha família, e eu sou teu filho, né? O Senhor provê essas coisas, e tem muitas pessoas que batalham e andam nessa direção e atribuem isso a Deus. Ó, a vida que eu tenho, cara, eu não preciso estar na igreja, lendo Bíblia, esse negócio, porque olha a minha vida, cara, olha a vida que eu tenho. Isso é Deus na minha vida, Deus tem me abençoado. Mas que Deus é esse, né? Um Deus que serve às vontades da nossa carne. Não, então, a primeira parte que nós concluímos aqui é que todo mover sobrenatural serve à causa do reino de Deus. Não existe um propósito para a manifestação do sobrenatural, a não ser para cumprir a vontade de Deus, para que o reino dele venha, que as pessoas sejam salvas, que as vidas sejam transformadas, em nome de Jesus. Tá bem? Vamos avançar para o nosso próximo passo.